Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast Conversa Sustentável, Desvendando o S do ESG. Eu sou a Vivian Blasso, co-idealizadora do Cidades Afetivas, professora, pesquisadora e artista. Olá, pessoal, como vocês estão? Muitas pessoas aí, né, passando por situações, principalmente aqui em São Paulo, relacionadas a esse apagão que nós tivemos. É uma segunda-feira difícil para os paulistanos, não sei como está reverberando aí, né, nos bairros dessa cidade, mas hoje nós temos aqui uma pessoa muito importante para a agenda ambiental, que é a querida Riciane Pombo. Riciane, chega para a conversa. Gente, para quem não conhece a Riciane, ela é ativista ambiental, uma estudiosa de soluções baseadas na natureza, ela é arquiteta, a gente se conheceu, né, nos ativismos ambientais na cidade de São Paulo. Riciane, muito obrigada, seja bem-vinda ao nosso podcast. Oi, Vivian, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com você, prestigiando seu canal, e nesse bate-papo tão importante, né, nesse momento, a gente está, assim, cada dia mais, esse assunto se torna mais emergencial, né, então, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Então, Rícia, antes da gente falar aqui, né, efetivamente do ativismo ambiental, estava falando que hoje é uma segunda-feira atípica e complicada, né, para alguns paulistanos aqui, em função de todos esses impactos que a gente passou desde sexta-feira, né, sexta, sábado, domingo, sem energia, né? Então, como é que isso se relaciona aí com toda essa questão da temática ambiental, né? Não só essa, a gente vem atravessando uma sequência de questões, né, que estão relacionadas à questão climática, uma delas também, que é um dos motivos pelos quais a gente está te chamando aqui, a questão das queimadas, né? Então, essa pauta ambiental está ganhando força, está ganhando esse debate, porque eu acho que agora as pessoas conseguem se sentir na sua vida cotidiana, nos seus próprios corpos, o impacto da questão ambiental no nosso dia a dia. Então, Risse, eu queria que, primeiramente, você falasse o que é o ativismo ambiental e como que o ativismo ambiental ele se torna cada vez uma pauta mais emergente, justamente em função do que a gente está vivenciando, as nossas experiências cotidianas aqui nas cidades, aqui em São Paulo, enfim, e a todo o Brasil. E no mundo, né, Vivian, tá realmente, cada dia a gente sente mais, né, esses impactos, e a gente fala dos impactos ambientais nas nossas vidas, né? A gente tem falado muito de desastres ambientais, de mudança do clima, emergência climática, né? E quando a gente fala dessa forma, para mim, como urbanista, eu acho muito superficial a gente falar só com esses termos, né? A gente precisa realmente envolver a população a cada dia para que a gente entenda que não é somente uma questão ambiental, né? É que é uma questão antrópica, né? Antrópica porque nós modificamos o clima, nós estamos modificando o planeta, né? Estamos no tão falado também, não sei se muita gente tem ouvido falar esse termo, que é o antropoceno, né? Que na verdade é a era onde o planeta está sofrendo hoje, ele tem registros da mudança que nós, seres humanos, impusemos ao planeta. Então, esses impactos que a gente está sentindo, essas mudanças climáticas, elas vão além do clima, né? Elas estão 100% ligadas à nossa presença no planeta, as nossas ações, as nossas posturas, nossas atividades, né, como seres humanos. Então, por isso, eu acho que falando nesse sentido é importante, porque é que as pessoas precisam entender, né, que é uma participação humana, mas claro que não é individual. Então, por isso eu acho que é muito importante que a gente se transforme em pessoas realmente ativistas, né, de ativar mesmo, ativar esse movimento, ativar essa modificação, essa consciência nas pessoas. Então, a gente, mais do que nunca, quem está na área, e aí eu me sinto, inclusive, na responsabilidade, né, de trazer isso para o meu trabalho,
para a minha vivência, para a minha família, para os meus amigos. Então, eu viro aquela pessoa que tenta ativar nas pessoas essa consciência antes de qualquer coisa e uma vontade de mudar, uma vontade de fazer alguma coisa para colaborar nesse movimento, porque a gente tem que entender que não adianta a gente só simplesmente votar com consciência. Claro que isso é um dos primeiros passos, claro que isso é importantíssimo, essencial, mas também depende muito da nossa cobrança em relação a esses políticos. Não adianta eu ir lá e votar no político que está prometendo, né, adaptações climáticas e ambientais, inclusive preparar a infraestrutura da cidade, sendo que eu não acompanho o trabalho dessa pessoa em quem eu votei, eu não estou lá levando propostas e cobrando as atitudes que ele prometeu. Então, esse é, para mim, o principal motivo pelo qual a gente precisa se transformar em ativistas sociais e socioambientais, né? Então, a gente precisa agir agora no nosso meio, seja o meio de trabalho, na nossa família, no nosso meio social, para que a gente, mesmo com pequenas ações, né, a gente consiga somar nessa luta que tem que ser conjunta. Olha, Rice, você falou coisas incríveis aí. A primeira delas, né, é a questão do antropoceno. Então, eu já queria deixar aqui para vocês uma dica maravilhosa, que é ir até o Museu da Manhã, no Rio de Janeiro. Para quem é professor, organizem excursões, vá até o Museu da Manhã, porque lá é um processo pedagógico de educação ambiental na veia. Lá vocês terão toda a oportunidade de compreender em detalhes, de uma forma lúdica, experimental, todas as informações, por exemplo, a respeito do antropoceno. Em uma das sessões, eu estive, né, recentemente no Museu da Manhã, eles vão trazer na exposição principal exatamente isso que a Riciane colocou, né, que é o que é o antropoceno, ou seja, a era que os humanos afetam tanto a natureza que esse impacto começa a ter dimensões que a gente não consegue mensurar. Não consegue mensurar por quê? Porque nós temos aí, gente, a mudança climática, nós temos aí muitas coisas que estão acontecendo, porque quando nós tivemos todo um processo de evolução industrial, não foi se pensada na questão ambiental. Então, a questão ambiental ela passa, de novo, a ser o centro das atenções a partir lá da década de 70, com a ciência ambiental, com a formação desse pensamento sobre o impacto do ambiente na nossa civilização, na sociedade. Mas aí o que vai acontecer? Tem muitas indústrias, tem muito do nosso comportamento que ainda tem esse resquício cultural que foi deixando essa pegada, foi deixando esse legado de uma forma que a gente chegou nessa complexidade de mundo que a gente precisa voltar a entender. E essa é a proposta do Museu da Manhã. Quem somos, de onde viemos, para a gente repensar qual é o tipo de humanidade, que civilização nós queremos, ou seja, para onde nós iremos. E uma história também que corrobora com toda essa questão que está relacionada à visita, né, à prática pedagógica, à comunicação, à ativação, porque ativar é chamar a atenção para. Então, o ativismo não é aquela coisa de chato ou é aquela coisa radical. É porque nós estamos vivendo um momento de sociedade que nós precisamos mais do que nunca da força do movimento social, da força da sociedade para ajudar na construção desse futuro que queremos. E aí, o que tem acontecido? Então, uma segunda coisa que me chamou a atenção nessa primeira parte, né, da nossa entrevista também é a Riciane trazendo esse conceito que é tão importante, que é essa cidadania ativa, que é essa cidadania, quer dizer, como é que eu vou exercer a plenitude do meu direito como cidadão por uma cidadania ativa que a gente consiga escolher as pessoas que estão ali para a defesa dos nossos interesses, e esse é o interesse público, porque ele é coletivo, a água, a energia, o ambiente, para que a gente tenha uma sociedade um pouco mais igualitária, um pouco mais justa em relação àquilo que o ambiente nos oferece e aquilo que nós podemos devolver e oferecer para o ambiente. Então, isso, eu queria que você comentasse também a importância, né, desse trabalho do ativismo ambiental, agora no momento que nós já passamos uma primeira fase no Brasil das eleições municipais, a gente tem um panorama, né,
das eleições municipais. Mas agora, falando aqui de nós, né, que estamos aqui na cidade de São Paulo, para os paulistanos, como é que o paulistano está percebendo esse momento que a cidade vem passando, que não é a primeira questão que está envolvendo, né, por exemplo, a perda da energia elétrica, né, por conta da Enel, a gente já teve isso nesse mesmo período, né, que a gente tem esse governo atual exercendo essa representatividade em nome de todos nós, né? Então, eu queria que você comentasse também, na sua percepção, como a gente pode fazer escolhas que possam nos orientar para essa pauta mais ambiental, mais ecológica, né? Que devolva não só essa cidadania, que é nosso ativismo de estar ali junto a esses movimentos sociais, mas também na nossa escolha individual, quando a gente está selecionando, né? A gente já tem aí os vereadores eleitos e agora no segundo turno, frente às eleições municipais de São Paulo. Eu acho que, bom, vou falar de um exemplo pessoal meu, né? Como que eu aplico isso na minha vida, né? Eu sempre fui envolvida com questões sociais antes de qualquer coisa, e de um tempo para cá, de uns 15 anos para cá, eu comecei a me envolver mais na questão ambiental em si, mas foi a partir do movimento indígena que eu acabei me envolvendo com a questão ambiental, ou seja, também é uma questão social, né, que é atrelada, não tem como você falar hoje de meio ambiente sem pensar nos povos indígenas, né, que são realmente os maiores protetores da natureza, né, eles são a natureza, né, então eles são os maiores guardiões mesmo, né, não só das florestas, mas de toda a natureza urbana, de tudo que se envolve, né, na natureza. Então, eu tenho uma filha, e a minha filha esse ano... Rice, seu áudio travou. Se você puder repetir? Só um minuto. Você me ouve, não? Agora sim. Ah, tá, desculpa. Você estava falando da sua filha. Foi, é isso. Eu tenho uma filha de 16 anos, né? Esse ano foi a primeira vez que ela voltou. E eu sempre fui aquela mãe que fala de meio ambiente, de causas sociais. Então, ela sempre, recentemente, ela até tem uns momentos que ela fala: ai, mãe, para de militar, porque toda hora eu estou militando para ela em relação a qualquer coisa. Mas isso eu falo para ela que isso um dia ela vai agradecer e entender, porque também foi uma coisa que meu pai fez comigo. Meu pai era muito voltado à política. E ele sempre falou que os jovens precisavam se envolver com a política. Então, na minha vida, eu aprendi que isso se passa de geração a geração. Mas, infelizmente, né, em algumas famílias, a gente sabe que muitas vezes não tem nem sequer tempo de se envolver com questões ambientais, nem mesmo políticas, no sentido de ativismo, né, de prática, de ir para a rua, ou de participar de alguma discussão, de fóruns. A gente, por exemplo, se conheceu no Fórum Verde Permanente, né, que foi um movimento que eu também fui uma das cofundadoras, e lá em 2019 foi onde eu conheci a Vivian. Então, eu sempre tenho isso, levo minha filha comigo, e ao mesmo tempo, eu consigo entender e ver, através, inclusive, dos movimentos do Fórum Verde, que existe uma dificuldade muito grande de ampliar a participação social nessas questões. E aí, se a gente para e pensa o quanto elas são afetadas, mas o tanto que elas não conseguem, não se envolver diretamente, mas fazer alguma coisa, né? E aí eu comecei a pensar muito sobre isso, né? Por que na política tem muito poucas pessoas que se envolvem que não são já ou de relação já de famílias políticas, ou até de universidades, de movimentos mais elitizados e associações de bairro, por exemplo. Mas quantas comunidades têm conseguido, né, de verdade, representatividade junto ao poder público? Hoje, em São Paulo, a gente vê esse movimento crescendo muito, né? As comunidades, as periferias, elas estão sendo mais protagonistas desses movimentos, e é aí que a gente vê a importância deles aparecerem como protagonistas no sentido de terem fala mesmo para lutar pelas próprias causas, né?
Então, não acho que... Eu acho que a gente precisa realmente, a cada ano, favorecer e fortalecer esses movimentos, principalmente das periferias, das comunidades mais vulnerabilizadas, né? Mesmo quem não é parte dessa comunidade. Quem é privilegiado, quem não vive numa favela, quem não está em situação de risco, deveria estar envolvido em prol de um movimento periférico, ou até mesmo, né, não tão periférico, mas do seu próprio bairro, como uma prioridade, porque é agora, por exemplo, nesse momento de eleição, que a gente vê os candidatos falando, e quantas pessoas realmente têm tempo de ir lá pesquisar o histórico dessas pessoas. Eu falei para minha filha, quando ela veio me perguntar em quem votar, durante esse período eleitoral todo, ela veio me perguntar de todos os candidatos a prefeito, e a gente debateu muito em casa sobre, né? Mas, enfim, isso, porque eu estou nos movimentos, e quem não está? Né? Então, é muito importante a gente levar a possibilidade de agregar cada vez mais pessoas nesses movimentos, para que elas tenham acesso a mais informação, para que todo mundo tenha acesso a poder fazer e falar, né, um pouco das suas demandas, e fazer uma luta aí próprio para a sua própria comunidade. Então, acho que é isso, acho que é um pouco de a gente, quem tem privilégios, poder fazer por quem não tem, né, poder favorecer e levar isso, e quem não tem privilégios como outras pessoas têm, lutar, né, o máximo possível dentro do seu espaço, para conseguir mais espaço, e principalmente para os jovens, né, para a gente também poder contar no futuro com essa nova geração. Acho que não sei se eu te respondi muito Sim, bem, mas... Não, foi ótimo. Eu estava aqui pensando justamente, né, em 2019, quando eu estava fazendo ali o meu pós-doc no Instituto de Estudos Avançados na USP, eu fui justamente, me aproximei mais ainda do Fórum Verde Permanente. Eu também sou conselheira, né, do Parque Leopoldina Orlando Vilas Boas, para poder tentar observar de dentro esses movimentos e essa articulação da sociedade civil, né, em relação a essa incidência política. E, de fato, se a gente pudesse assim, nomear uma entidade hoje em São Paulo que, do ponto de vista municipal, consegue, né, ter uma efetividade, sem dúvida alguma, ao longo dos anos, eu acho que esse é um grande legado que o Fórum Verde Permanente tem, né, de trabalhar essas pautas, né, de colocar minimamente um orçamento para a questão ambiental, né. Esse foi, acho que, um grande marco de toda essa história de militância. E eu acho também que é importante mostrar, né, Rice, até pela sua atuação com esses movimentos e com o seu trabalho, que as coisas vão se entrelaçando, que não é uma coisa desorganizada, existe uma ordem, existe uma estrutura, existem pessoas técnicas, pessoas que pensam a respeito disso para que as partes sejam ouvidas, né? É o que eu costumo dizer quando a gente fala do movimento feminista. O feminismo ele só existe se a gente envolver o feminismo com a sociedade. Então, é a mãe, é o pai, é o irmão, é a família feminista, né? E não só um contra o outro. Ninguém está contra ninguém aqui. Na verdade, o que nós queremos é restabelecer a noção de algo que a gente perdeu, principalmente no pós-pandemia, a noção do comum. O que é o comum? O ar que a gente está respirando, e que a gente respirou muito mal, né, em função das queimadas, a energia que a gente está precisando, que ela seja restabelecida para que a gente consiga desenvolver cotidianamente os nossos trabalhos, a mobilidade, que é a forma como a gente se desloca pela cidade, é repensar no impacto da inteligência artificial, por exemplo, não só para mudança da nossa vida em relação às nossas formações, ao nosso trabalho, mas também do ponto de vista ambiental, né? Qual que é o impacto que a gente vai ter em relação à água, à energia, como que esse consumo, qual que é a pegada de carbono, né, da inteligência artificial? Ou seja, gente, a gente está atravessando esse momento, né, de muita transformação, de muita inovação impactada pela tecnologia, mas existem coisas que elas não podem ficar delegadas só à questão da técnica. E eu acho que é isso, Rice, na sua fala, que a gente consegue ver que essa articulação, esse encontro, esse acontecimento na cidade, essa reivindicação pelo aquilo que é comum, é algo que não tem
não tem um contra o outro, pelo contrário, é todos juntos, não é isso? Ah, com certeza, Vivi. Assim, no meu trabalho aqui na Guajava, é Guajava Arquitetura da Paisagem e Urbanismo. Então, a gente trabalha com paisagens, na paisagem urbana, né? Com recuperação de paisagens, com implementação de melhorias da paisagem no meio urbano, que é onde é mais afetado de verdade, assim, diretamente, né, afetado pelas questões ambientais, climáticas, enfim, antrópicas. E aí isso eu tenho realmente um privilégio de poder assim atrelar o meu trabalho a esse movimento ativista, ambientalista, do qual eu sempre fiz parte, né? Inclusive desde quando eu estava ali na faculdade, fazendo projetos voluntários em comunidades, enfim. E hoje eu tenho o conhecimento técnico que eu aplico no meu trabalho, e também eu não faço nenhum tipo de projeto sem a participação social. Ou seja, eu acabo agindo de uma forma dupla ali, então eu faço a mobilização social, né? Eu mostro como dá para fazer, inclusive usando esses exemplos, né? Como o Fórum Verde, por exemplo, é um modelo de ação popular, né? Não temos um CNPJ, não somos uma ONG, não somos um instituto, não arrecadamos verba, não temos colaboração financeira de ninguém, simplesmente pessoas e movimentos que se unem numa discussão em prol de melhorias ambientais. Então, são grupos de ambientalismos, né? Associações de bairro que se unem, trazendo denúncias, trazendo discussões, e a gente se reúne para poder trazer, vamos fazer o quê, né? O que a gente consegue fazer? E unindo forças, né? Eu, como urbanista, eu levo um pouco da minha parte técnica. Tem pessoas que são mais da parte do direito e levam mais questões jurídicas, legislações. Tem muitas pessoas que são ligadas a partidos políticos que também acabam colaborando na Câmara, trazendo notícias, enfim. E aí é uma articulação de união mesmo, de múltiplas facetas, de múltiplas profissões, de muitas atuações, né? E a gente vê que ele é um exemplo de conjunto mesmo, né? De soma, né? E não de disputa, e não de uma coisa pela outra. Então, tem técnica, tem colaboração mais pontual, tem gente que vai lá e ajuda a desenvolver o site, tem gente que faz uma imagem, tem gente que participa um pouco, depois dá uma sumida e volta. Eu mesmo fiz isso muitas vezes, e cada um colabora como pode. E aí, falando como você comentou do movimento feminista, hoje eu também faço parte de um movimento que se chama Feminismo Comunitário Abya Yala, que é um movimento que foi criado por mulheres indígenas na Bolívia e expandiu para toda a Abya Yala, que na verdade é todo o continente americano. Que é o nome original do continente americano, segundo os povos originários. E ele é um movimento que ele vai além do movimento feminista baseado na Revolução Francesa, né? Eu estou aprendendo ainda, estou recente no movimento, até quero poder divulgar um pouquinho aqui que nós vamos ter uma assembleia, chama Assembleia das Assembleias, e vai haver aí no dia 16 e 17 um movimento para um evento aberto para as pessoas. Depois a gente pode também compartilhar com você, e se você puder também compartilhar nas suas redes. E, enfim, a ideia é que nesse movimento seja um movimento feminista comunitário, né? É um movimento feminista comunitário, porque ele não é só para defender os direitos das mulheres, mas o feminismo, ele existe em tudo, né? A feminilidade, o feminino, né? Não é o feminino como gênero, mas é o feminino como energia feminina, né? Assim como existe a energia masculina, existe a feminina em tudo, né? Então, desde as plantas, os animais, todos os seres humanos têm o feminino e o masculino, né, envolvidos. Então, é muito interessante esse movimento, porque ele reflete as causas ambientais, as causas indígenas e essa questão da comunidade como um todo, né, de não haver essa binariedade em tudo, como a gente está acostumado no mundo ocidental. Então, é um pouco disso, assim, que a gente precisa, né, também, na prática do dia a dia, a gente poder levar para o nosso trabalho, né, eu tenho esse privilégio de poder levar no meu trabalho esses valores, essas discussões, e poder ouvir
outros grupos e outras pessoas que eu estou sempre aprendendo, né? E podendo colaborar de formas diferentes, aí, com um pouco da técnica das soluções baseadas na natureza, que se inspira aí na natureza para resolver problemas, para resolver os desgastes que a gente tem trazido para a cidade, né? Então, a Guajava vem batalhando muito em prol de agregar mesmo essas soluções baseadas na natureza numa infraestrutura verde, né, que possa trazer de volta as áreas verdes para a cidade, mas de forma muito conectada com as comunidades, principalmente as comunidades mais tradicionais, né? Aqui em São Paulo, poucos sabem, você sabe bem, né, Vivian, o quanto os povos indígenas têm lutado e têm se destacado nessa luta. Assim, e, aliás, eu queria até fazer um agradecimento aqui, que foi meu aniversário, né, 12 de outubro, e a Geni, que é cacique lá da aldeia Tecoá Itacupé, no Jaraguá, mandou uma mensagem, ela nunca esquece do meu aniversário, e ela mandou uma mensagem para mim, né, e eu queria agradecer, porque tem isso também, né, Rice? Você tocou num ponto que, meu, tá tudo super conectado, né? Tipo, eu tenho a minha ancestralidade indígena, então a questão dos povos originários sempre também mexem muito comigo, e todo o meu trabalho também tem esse privilégio de trabalhar com educação, de unir tudo que eu acredito, as minhas crenças, os valores que estão relacionados com a questão da sustentabilidade, os direitos da natureza, também com a minha arte, né? E você estava falando de soluções baseadas na natureza. Uma vez eu fui convidada para fazer um evento sobre a água lá na Unibis Cultural, e aí eu criei uma menina que é a personagem, que o cabelo dela são as águas que irradiam, né? As águas urbanas na cidade. Então, ela olhava para a cidade, o cabelo dela, e aí o cabelo dela ia desembocar lá no Jardim de Chuva, né? Porque uma das expedições dos Cidades Afetivas, que hoje a gente já está caminhando para fazer 8 anos, né, de projeto, que também não tem CNPJ, é um coletivo, já teve vários momentos, já tivemos outras pessoas no movimento, enfim. A gente teve essa oportunidade, junto com o pessoal, a turma ali do Maurício, da Cláudia Visoni, de fazer essa caminhada pelas águas, pelas nascentes urbanas, e o Jardim de Chuva foi algo que realmente tocou, né? Então, virou aí também uma personagem, o cabelo dela termina num jardim de chuva que devolve essa água depois para o seu curso natural, né? Das águas. Então, isso é muito importante porque está mexendo com a nossa cultura. Não é só com a dimensão da nossa ancestralidade, é justamente saber que a nossa ancestralidade ela também interfere na forma como a gente quer esse viver. O que queremos, né? Como queremos viver uma cidade. E é muito bacana o trabalho da sua empresa também, que está ajudando, né, a levar tanto do ponto de vista afetivo, quanto do ponto de vista técnico, né, a solução que vai estar adequada para aquela microterritório. E esse microterritório, na verdade, ele também é um grande ponto de conector, interconector, não só de pessoas, mas de novas ideias, né? Então, quando você fala da energia do feminino, essa energia do feminino, ela vai se reverberando na potencialidade que nós temos de criação. O que é Eros, né? É essa criatividade, essa potência, essa efervescência que vai também cobrindo e colorindo a cidade para que a gente possa ter uma nova forma de viver. Porque eu penso o seguinte, Rice, aí já caminhando assim para encerrar nossa conversa, a gente teria aqui uma tarde inteira para conversar, né? Mas eu fico pensando que talvez o que falte é justamente o que você falou, é a gente se articular mais, ter mais essa presença de ir para as ruas, mais essa presença, por exemplo, o Fórum Verde, uma vez por mês, se reúne, a ideia em cada parque da cidade tem um encontro presencial, né? Então, eu acho que esses encontros, como eles são abertos, a gente poderia pensar uma mobilização, porque quantas e quantas pessoas estão penduradas dentro dos seus prédios ou estão isoladas nas suas casas, achando que elas não têm
um poder de escolha, que o poder de escolha delas é só o voto, mas a gente está aqui, tanto Cidades Afetivas, o Fórum Verde Permanente, a RICE e tantas outras pessoas do movimento, e para provar que juntos a gente tem muita força, né? Juntos a gente consegue sim fazer essa incidência ativista para transformar isso em política pública e, de repente, metamorfosear e achar até um novo sentido de vida dentro dessas ativações que são feitas, né? Que é o que o ativismo ambiental, o ativismo traz, né? Eu queria que você comentasse assim, como as pessoas não podem incorporar isso no seu dia a dia, né? Qual que é a chamada que você faz para quem quer acompanhar essas ativações? Ai, Bívia, para mim, assim, para mim você falou uma coisa muito importante, assim, que realmente é uma virada, sabe? Para mim foi o que mudou minha vida, entrar, na verdade, numa época onde eu estava me questionando muito o que eu estava fazendo como arquiteta, né? Eu estava muito infeliz no meu trabalho, não via muito razão, e aí fui fazer um curso de horta, gente. Fui fazer um curso de horta, isso foi muito interessante para, sabe, desestressar. Ah, como eu sou de Minas, eu tenho essa vivência de ter crescido indo para a roça, né? Então, eu sentia muita falta do verde aqui. Então, eu comecei a fazer um cursinho de horta ali no Ibirapuera, na escola de jardinagem da Secretaria do Verde, né? E dali eu não parei mais. E acabei, quando vi, eu estava lá já como conselheira do parque, envolvida nas questões do parque, política, já tinha feito curso de jardinagem, paisagismo, e aí eu falava, não quero nem trabalhar com paisagismo, porque eu não quero fazer jardim de madame, isso não traz benefício para a cidade. E aí, no fim, eu descobri a infraestrutura verde como um serviço ambiental para a cidade através das águas. Então, tudo começou a encaixar na minha vida em torno, você falou das águas, desse desenho que você fez, e é tão bonito, né? Porque é muita conexão mesmo, assim. A gente não vê água na cidade. A minha filha se chama Iara, que é um nome indígena, né? Até porque ela é descendente, ela é neta de Guarani, e acabei colocando o nome indígena nela como homenagem aos indígenas e ao povo brasileiro, né? E ela, na época, eu nem trabalhava com isso, e hoje ela é, assim, para mim, esse exemplo, né, de como mudou minha vida a questão ambiental, a questão das águas, que sem água não tem floresta, sem floresta não tem água, e vice-versa, né? E sem os dois não tem a gente, não tem vida, né? Não tem vida humana, não tem vida animal. Então, para mim, é isso, assim, acho que quando a gente começar a pensar que a gente não come dinheiro, como os povos indígenas falam, né, que Juruá só vai aprender a respeitar a natureza quando entender que dinheiro não se come, né? Então, acho que para as pessoas poderem relacionar isso na vida delas, né, entenderem o quanto a gente não pode mais continuar se afastando da natureza, né, que somos nós, que é a vida. Sem isso, a gente não vai mais conseguir existir. E é o que está acontecendo, né? A gente não vê aí, bate um vento, a gente fica sem luz, porque não temos cuidado com as nossas árvores, né? Nosso sistema, aí nossas águas estão secando, ninguém está falando disso, né, gente? Mas a gente está sem água na cidade praticamente, né? Tá acabando a água, né? E todo ano tem acontecido isso de um nível mais agravado. Então as pessoas realmente precisam começar a entender, conectar as consequências, né, diretas que a nossa vida no dia a dia, mesmo dentro da cidade, vem tendo por conta da questão ambiental, né? Então, acho que é isso, né? Não vou me estender muito, se deixar a gente vai que vai, né? E Vai. é muito bom falar com você sobre tudo isso, o seu trabalho é incrível, também venho te acompanhando aí desde 2019, com todos esses movimentos, né? A gente se encontra nas ruas, a gente se encontra nos movimentos de grupos de WhatsApp, né? Na universidade. Também, agora que eu estou me aprofundando mais na questão de clima, meio ambiente, mudança climática, mas também tive a sorte de fazer um trabalho com a Secretaria de Periferias do Ministério das Cidades e essa coisa da territorialidade, né? De aplicar SBN no território, de acordo com o território, de acordo com a cultura local, de acordo com as pessoas, né? E para quem, né? Não adianta falar em SBN sem pensar em para quem você está fazendo SBN. Olha, você falou tudo, eu já te interrompendo e já te fazendo um convite público aqui, hein? Ó, tô lá concluindo os indicadores de efetividade do território, a gente quer
aplicar isso em outros territórios, né? Por enquanto a gente está aplicando na USP, né? No campus capital. Na hora que os indicadores estiverem prontos, vamos aplicar esses indicadores num lugar onde a gente tem soluções baseadas na natureza, porque uma das perguntas, né, que compõe esta metodologia dos indicadores de efetividade, ela está relacionada à ansiedade climática, a contato com as áreas verdes, ou seja, nós somos natureza, né, Rice? Então, estamos juntas aí nesse movimento. Com certeza a gente tem não termina aqui, né? Não vai terminar com a nossa existência física aqui neste espaço, né? Para além disso, mas acho que é isso. A gente tem que juntar essas forças, porque juntos a gente tem uma potência muito grande de transformação e de incidência em pautas públicas. Isso é fazer política pública, não é mesmo? Com certeza, Vivian, é política pública mesmo, né? O povo fazendo política. A política tem que ser do povo mesmo. Então, é isso, assim, obrigada mais uma vez, né? Parabéns pelo seu trabalho, que conversa gostosa. Espero que a gente possa fazer mais encontros, assim. Obrigada, Rice. Bom, é isso, gente. Então, eu queria agradecer a Riciane e dizer para vocês que foi maravilhosa essa conversa. Para quem quiser saber mais informações, a gente deixou também aqui nos comentários, né, sobre o Fórum Verde Permanente, a arte que foi feita com a menina que tem o cabelo das águas, tudo isso, a cobertura completa no nosso canal do Cidades Efetivas no YouTube. E temos muito mais conteúdos aí para vocês aproveitarem e desvendarem comigo o S do ESG. Bom, pessoal, nós do Cidades Afetivas temos aí o nosso propósito de inspirar as pessoas, as organizações a redesenharem suas comunidades de forma colaborativa, tornando-as mais generosas e regenerativas. Queria convidar vocês, então, para poder seguir os Cidades Afetivas no @Cidades Afetivas no Instagram, curtir a página da Conversa Sustentável no nosso LinkedIn, @Conversa Sustentável. E não se esqueçam, o nosso podcast Conversa Sustentável acontece semanalmente, às segundas-feiras, às 9 horas da manhã. E você pode ouvi-lo nas plataformas do YouTube Music e no Spotify. Bom, pessoal, até logo. Muito obrigada. Que vocês tenham uma semana maravilhosa. E para os paulistanos, paciência e vamos lá, voltar com consciência. Até mais. Tchau, pessoal.